Agora sim, então boa noite, João. Quem vai entrar daqui a pouquinho, depois quem vai assistir remotamente. Mais uma noite, mais uma aula, né? Nossa segunda live, então, do Imersão. Prazer estar aqui, né? E então vamos para a nossa discussão. A gente vai discutir hoje, então, o Coral dos Poemas, da Sofia de Mello Briner Anderson. Então, vai ser o segundo livro de poemas, né? Que é um catatal, né? Coisa que eu apresentei na última aula, e que na realidade tem que ter aquele domínio sobre estrutura lírica, subjetividades, né? Que a gente vai debater agora. E só que a gente vai iniciar com Lisístrata, obra que tá. Essas duas obras, então, gente, olha só, elas estão se despedindo este ano, né? Então tá naquele primeiro bloquinho das leituras obrigatórias da URGS, né? E uma coisa que é comum, por isso que eu quis colocar exatamente, né? Até na semana passada eu entreguei para vocês o cronograma. Eu tentei aproximar obras através dos diálogos possíveis, né? Claro que vou deixar um pouco mais pro final, as últimas lives, as que entraram este ano, né? Até para ficar mais, ter um frescor maior ali, né? A época da prova e tudo mais. Então, a semana passada, a obra que a gente viu da Angélica Freitas, né? O útero do tamanho de um punho, que é de uma gaúcha, né? Portanto, de Pelotas, e que fala a questão e o eixo central é a temática feminina, né, voltada para as questões de empoderamento da mulher, para as questões históricas, né, de debate crítico sobre como a sociedade exclui, como a sociedade ela é violenta, como a sociedade ela vê a mulher de uma única maneira. E tudo que a Angélica Freitas ela faz é desarticular, né, pelo menos essa visão, trazendo outras perspectivas, sobretudo de enfrentamento com muito humor, né? Lirismo, mas muito humor, né? E a gente segue na discussão, então, que a gente vai ter, como eu falei na aula passada, prospectando, né, dentre aqueles os 12 títulos, a questão, um eixo muito forte, um eixo temático muito forte, é a questão, né, da identidade de gênero, a questão da mulher, que vai ter inúmeras outras obras, né? Que vão acabar discutindo isso, depois mais à frente a gente vai ver o Avesta Pele, a própria obra do Machado de Assis, né? O Várias Histórias também isso acaba acontecendo, o Niket, né? A história da poligamia da Chiane, né? Da escritora moçambicana Pauline. A Falência traz isso, Água Funda traz isso, Cem Anos de Solidão traz essa presença de mulheres fortes. Então, é muito provável que isso seja cobrado, tá? Pelo menos se não com uma relação de diálogo, né? Mas certamente vai ser um tema que vai se apresentar dentre as 15 questões, né? Então eu já vou compartilhar agora, tá? A apresentação. A gente começa com Lisístrata, contextualizando, né? Uma coisa que é importante também, eu já enviei para vocês esses primeiros materiais, esses blocos, né, inaugurais aí. Eh, e eu me esqueci, mas eu tenho que enviar para vocês. Eu acho que eu não compartilhei as duas últimas provas da URGS, que é importante, né, para que vocês consigam mapear, portanto, também o que a URGS cobrou. Me esqueci, eu acabei lembrando agora no meu comentário. Mas eu vou encaminhar hoje, no final da aula, eu encaminho para vocês. Deixa eu localizar, então. Aqui a gente já inicia. Vamos lá. João, vou pedir para ti um favor. Tu só confirma para mim ali, ó, se está sendo compartilhada. Para mim foi aqui. Acredito que sim. É que às vezes pode dar uma bugada e eu posso não ver ali, ó. Ah, João, tá ali, ó. Tu recebeu, então eu já enviei para vocês então as provas. Desculpa, eu me esqueci. Que bom ali que tu me deu esse retorno ali, ó. Eu enviei a prova de 2023, 2024, João. Ah, tá. Valeu, João, tá? Obrigado. Eu pensei que não tinha enviado. É que é tanta coisa aí na correria, né? Eu pensei que não tinha enviado. Mas que bom, aí é importante, né? Que dê uma olhada, assim, até depois, né, da aula.
Não agora, né? Depois, quando ou retomar a aula, né? Ou as anotações, alguma coisa, e procurar, pelo menos, dar uma olhada o que apareceu em 2024 da aula passada, né? Que a gente discutiu a obra da Angélica Freitas. Até para mapear, né? Portanto, os poemas que apareceram não vão aparecer, não é a tendência, né? E já dá para fazer isso com 2 anos, né? De Lisístrata e 2 anos do Coral e Outros Poemas, para ver o que a URC já cobrou. Bom, vamos lá. Então a gente começa a ver aqui, ó, o Lisístrata. E aí é a primeira possibilidade de questão da prova da URSS, conforme a gente discutiu na semana passada, né? Deixa eu ampliar aqui, ó, vamos lá. Então, assim, ó, isso é muito importante à medida que a gente passa, né, de certa maneira, a discutir, né? Porque é um texto que a URGS nunca havia possibilitado, né, nos seus vestibulares, uma questão sobre a antiguidade clássica na prova de literatura, né? Isso aí, claro, prova de história, super tranquilo, que vem lá a questão, né, desde mapeamento lá, desde a pré-história, né? Mas a URGS, o máximo que ela tinha recuado é o período do humanismo, aquela transição, né, do século XV para o XVI, né, com Gil Vicente, que consta, inclusive, lá ainda no programa da URGS, né, no seu vestibular de literatura. Agora, a URGS começou a trabalhar, né, começou a trabalhar porque entrou como leitura obrigatória. Então, a primeira possibilidade da questão, né, agora em novembro, abrindo o caderno de questões, vai ser uma questão sobre a obra do Aristófanes, né, Lisístrata. Como eu também comentei, se aparecer um outro texto, como, sei lá, eu falei na aula passada, se aparecer, tu abre o caderno de questões e tem um poema da Angélica Freitas ali na primeira questão, pode ter certeza que não é uma questão, o momento não estará, claro, vai estar sendo cobrado ali Angélica Freitas, é um ter o tamanho de um punho, mas é uma relação de diálogo com Lisístrata. É uma questão sobre Lisístrata. A USA ela não vai fazer, ela não pode, né, bagunçar a sua estrutura. Ela não vai fazer isso. Por isso que eu sempre digo assim, ó, torçam para que a prova de literatura da URGS ela seja difícil, mas ela não pode ser estranha. Se ela for difícil, vocês vão estar bem preparados, vão estar bem preparadas, né? Uma prova estranha. Aí assim, ó, aí não ajuda ninguém, né? Por melhor que esteja preparado ou preparada ali, não, aí fica, não sabe nem para onde ir. E o primeiro ano que a URSS cobrou, em 2023, então, Lisístrata, foi a primeira questão, e foi uma prova estranha. Porque ela foi, o que que eu posso dizer para vocês, assim, ó, ela tava tudo conforme lá, a questão da cronologia, o andamento da história da literatura, né, e tudo mais. Só que ela foi uma prova, sabe quando a pessoa ela organiza, mas não com tanta dedicação. Então, assim, foi uma prova que tu percebia até pela formatação das questões, né? Que não sei o que aconteceu, mas estava desleixada a prova, né? E a primeira questão da prova, ela deveria ter sido anulada, que foi a questão sobre a obra Lisístrata. A gente vai ver o porquê que essa questão deveria ter sido anulada. E aí, bagunça uma prova quando ela não é, e uma questão, sobretudo na arrancada, quando ela não tem aquela condição de ser bem formatada, sabe? Aquele processo da revisão conceitual. Bah, mas será que tá certo isso aqui mesmo? Não vai criar uma ambiguidade no enunciado, na alternativa tal? Será que tá tudo certinho mesmo? Revisa, passa para outro professor, tá ok, beleza, conferiu ali, tá, não tem ruído ali dentro das alternativas, porque a prova não pode ter problema, gente. E qualquer problema tem a questão, ela tem que ser anulada. Né? Agora, aconteceu em 2023, a questão sobre Lisístrata, imagina a primeira questão da prova. O candidato em candidata passou o ano inteiro se preparando, né? Então, tu não pode ficar com uma margem numa questão, de uma dúvida, que possa, sobretudo na primeira questão, que possa daqui a pouquinho criar um problema até para baixar a autoestima. Porque imagina, tu te preparou, aí tu olha para tu olha para a questão, isso que aconteceu lá, e tu olhava e não tinha resposta. Só que a URSS deu uma resposta que ela estava errada. E nem se pronunciou depois, uma coisa assim bizarra. Teve um erro gráfico, né, na questão. Mas enfim, a gente vai discutir isso. Mas isso não deve acontecer, gente, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, é uma peça teatral.
Começa por aí. Começamos então agora a discutir a obra de Aristófanes, que é um comediógrafo grego. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, a questão do gênero literário, o Enem adora cobrar questão de gêneros literários, né? E tudo mais, saber o que é um poema, qual é o gênero literário, um romance, um conto, que é narrativa, né? Então, isso é uma coisa que precisa ter, precisa ter uma noção. Tá? Gilmar, mas tá, aqui é a imersão da URSS, não tem nada a ver com o Enem. Mas a margem dos debates, né, gente, a questão técnica é indiferente à prova, né? E já teve questão, por exemplo, que eu vou comentar aqui, que o Enem já cobrou, teve gente que errou, e a URGS também, sobre leitura obrigatória. Então, uma peça teatral. Essa peça teatral, que é uma comédia grega, né, Lisístrata, ah, ela substituiu Hamlet de William Shakespeare, né? Então, a URSS ela vem trabalhando com teatro já faz um tempo, né? Que já apareceu Gota d'Água, do Chico Buarque de Holanda e Paulo Pontes, né? Então, não é de agora que a URGS vem trabalhando, né? O Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues, a URGS tem trabalhado com teatro e seguirá trabalhando com teatro, né? Este ano mesmo ela fez uma questão bem ampla sobre autores teatrais, né? Agora, quando a gente fala em teatro, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, né? E a Lisístrata, ela pode se aproximar com outro texto, porque o teatro é um texto que quem escreve uma peça teatral, ele escreve a peça, né? Cria os personagens, aí é questão da criação normal, né? De pensar espaço, pensar as ações, só que tem uma base dialógica. O diálogo é a base do teatro, né? Só que o teatro é um gênero literário dentro daquilo que é o gênero dramático, né? Porque tem drama, é porque ele é dramatizado, ele é encenado, e à medida que ele é encenado, ele não é feito apenas para ler, né? Então, é preciso levantar o texto, é preciso ter atores, atrizes, ter direção, né? É preciso ter um cenário para ter uma montagem do texto. Então, eu preciso levantar o texto, eu preciso dar vida ao texto. Então, é preciso performar o texto. Por isso que é considerado um gênero performático. O teatro é um gênero performático, porque à medida que tem o texto, eu levanto o texto para ser encenado por atores e por atrizes. Tá. Por que que eu tô falando isso aqui, ó? Porque até aqui a URSS ela não fez essa aproximação trabalhando com teatro, porque nós temos mais um gênero performático dentro das leituras obrigatórias, que é o gênero cancioneiro popular, as canções. E a URSS vem trabalhando com isso já tá entrando na a quarta lista agora. Começou lá com Tropicalia Panis et Circenses, o álbum conceitual do tropicalismo brasileiro, né? Que é um disco, tinham canções, né? Aí foi substituído por Elise Tom, Elis Regina e o Tom Jobim, um álbum aclamado, né? E saiu Elis e Tom para entrar, o que se despediu agora, em 2024, né? O Construção do Chico Buarque de Holanda. Então, entra agora na sua quarta, portanto, investida no cancioneiro popular, como leitura obrigatória, leitura audição, porque eu tenho que escutar o álbum, eu tenho que ler as letras, escutar as músicas, os arranjos, né? As melodias, as canções do Lupicínio Rodrigues, porto-alegrense, gaúcho, tá? E aí, ó, quando a gente escuta a canção, a gente só escuta a canção porque ela é performada, porque tem lá os musicistas, tem quem interprete, então também há performance como teatro. Então a URSS ela pode aproximar Lisístrata e o cancioneiro do Lupicínio Rodrigues, cancioneiro, as músicas, as canções do Lupicínio Rodrigues, pela questão dos gêneros. O cancioneiro popular, as canções, que elas estão lá, a letra, tanto é que a gente lê a letra. Eu recomendo que, inclusive, vocês escutem lá no streaming da vida, né? Coloque-se lá no YouTube, vai assistir, né? Vai escutar as canções, mas tem que baixar a letra e ler a canção, que é importante.
né? Para analisar o que está ali. Só que a performance, tem a interpretação, tem intérprete, tem o musicista, o cara que vai ler o arranjo, que vai tirar a partir do arranjo das notas musicais os acordes pelos quais a gente acaba, né, de certa maneira, escutando o cancioneiro. Então, esse é um ponto interessante que a URSS não cobrou, não aproximou ainda, que ela tem trabalhado o teatro e ela já cobrou, né? A questão, por exemplo, de estrutura teatral em outro momento, foi até com Shakespeare em Hamlet, e já cobrou a questão da performance no cancioneiro popular. Eu não me lembro agora se foi uma questão, acho que foi sobre, eu acho que foi, eu não sei se foi Tropicália ou foi o Elise Tom, mas ela cobrou já isso, só que não aproximou esses dois gêneros. Cuidem isso que é importante, tá? Outra coisa que quando a gente lê Lisístrata, né? Outras peças que a URSS já cobrou, né, como Pagador de Promessas, do Dias Gomes e outros textos, né, sempre, ou Shakespeare, né, com Hamlet, sempre pode entrar uma pergunta assim, ó, tá, mas quem é o narrador da história? Quem conta a história? Não cai nessa estratégia que é o pega-ratão da banca. Teatro não tem narrador. Ninguém narra numa peça teatral, ok? Porque, como assim não narra? Por uma simples razão, né? Porque como a base é dialógica, tem o diálogo, ok? Então, o que que estabelece ali, né? Tanto é que se tu lê a peça Lisístrata, né? Qualquer peça teatral, vai estar o nome da personagem, no caso aqui, né? Lisístrata, fala o nome da personagem no lado da folha, no outra fala. Ela tá falando com a Cleonice, a principal amiga dela. Aí vem o nome da Cleonice, e vem a fala. Então, para que os atores, eles precisam memorizar as falas. Ah, mas tem ali, Gilmar. Parece só um pouquinho, como é que não tem narrador? Porque ali, ó, na cena tá escrito abaixo ali, né, da Lisístrata. Ela caminha até o centro da cidade. Como é que isso aí? Tem alguém que está narrando. Aquilo é uma marca cênica para os atores saberem exatamente como se posicionar na peça, na cena específica, no quadro específico. O nome disso, gente, não é o narrador, tá? Então, assim, ó, o nome desse procedimento é a famosa rubrica, tá? Então cuida sobre o gênero, tá? Que eu tô contextualizando bem o início aqui, tá? Da questão da lisístrata aproximando com o cancioneiro popular, certo? Beleza? Ali, ó, entrou o Marcos ali, boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Vamos lá, olha só. Aqui, ó, os aspectos centrais, algumas coisas que eu já aqui, ó, que eu já tô falando para vocês, ó. Tá, esse materialzinho eu já compartilhei com vocês, tá? Ali, ó, o gênero dramático, né? Que eu falei, a comédia. Aí um detalhe também eu vou estabelecer aqui a questão da comédia, tá? Na Grécia, gente, tá? Como é que a gente pensa, né? Na Grécia que nasceu a arte de uma forma geral, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre arte na Grécia, né? As primeiras poéticas estão lá, a figura, todo mundo já ouviu falar, por exemplo, em Aristóteles, né? Daqui a pouco alguém ouviu falar em Longino, os caras que organizaram o processo, de como se produz arte no mundo ocidental. Começou na Grécia, né? Então, havia um processo ético, estético e tudo mais. Tá. E havia pelo menos assim, ó, dois grandes gêneros. Vamos colocar três gêneros, né? Se o cara queria contar uma história com enredo, né? Ele produzia um épico, uma epopeia. Você deve lembrar lá, né? O Homero na Grécia, né? O artista, o que duas obras muito, aparece muito prova de história, né? Ilíada, Odisseia, tá? Se o cara queria produzir de uma forma mais subjetiva, eh, projetar o que sentia, procurando algo mais elevado, através de sentimentos elevados da condição humana, ele produzia o gênero lírico, que era a poesia, tá? Agora, se o cara queria encenar alguma coisa, era o teatro, que era o gênero dramático. Então tínhamos o épico, que era o narrativo, né? Tínhamos o teatro, que é a encenação, gênero dramático, e a poesia, que é o lírico. Só que o teatro ele estabelecia de duas formas. Se o cara queria, né, produzir, contar, né, encenações sobre temas mais elevados,
pessoas com mais prestígio eram as chamadas tragédias, como Sófocles, Eurípides, textos muito conhecidos desses artistas, né? As comédias era considerado dentro do teatro algo não tão elevado, que retratava, né, digamos, amenidades, temas não tão, né, complexos e, sobretudo, retratavam homens que não tinham muito prestígio. Bom, essa é uma divisão, tá? E tanto é que as tragédias, elas tinham uma construção no teatro mais complexa. E é que sempre eu digo assim, ó, não dá para substituir a experiência da leitura, é muito importante, né? Que seja assim, ó, como eu falei na aula passada, a peça da Lisístrata dá para ler tranquilamente, olha, na boa, assim, ó, se lê assim, ó, em uma hora, né? Porque é um texto bem pequeno, gente, é um texto pequeno e tanto é que não ocupa a página inteira, né? Porque tem o nome da personagem, ali que eu falei, e a fala dela, né? É um texto pequeno, dá para ler tranquilamente. E quando a gente lê Lisístrata, tanto é que causa estranhamento quem não, sei lá, que não leu teatro, assim, ou que não leu comédias gregas, né? Não tem experiência, né? Porque assim, ó, por vezes tu tá lendo o texto e a Lisístrata fala da personagem central, tá? Protagonista. Então, ela tá na parte baixa de Atenas, né? Só que daqui a pouquinho, do nada, a gente não entende como, né? E ela vai aparecer numa outra parte mais alta da cidade. Então, sabe, não tem assim, ó, parece que entre uma cena e outra, uma ação e outra, né? Não tem uma condição assim de uma transposição, digamos, tão harmoniosa. Parece que ela vai meio que aos solavancos de uma cena para outra. Isso resulta, gente, a URGS, tudo que eu estou comentando aqui, tecnicamente a URGS não cobrou. Por isso que eu estou estabelecendo. É o terceiro ano, está se despedindo Lisístrata. Então, daqui a pouquinho a URGS ela pode vir com uma paradinha um pouco mais técnica sobre estrutura, tá? Por isso que eu estou comentando isso agora. Então, como está ali no item 5, ó, a famosa lei das três unidades. O que que é a lei das três unidades? Tem três aspectos que tem que estar próximos, tá? E tem que ter a questão assim, ó, de lógica interna, né? Quando tu assiste um filme, né? Tem que ter uma unidade de tempo, sabe? Um processo cronológico, a expectativa que a gente tem a qualquer época mesmo, da Grécia Antiga à nossa contemporaneidade. É estranho, pelo menos, quando a gente imagina, começa um filme, né? E com as personagens muito velhas. E só que do nada, daqui a pouquinho os caras são lá na fase adulta, mas sei lá, com 30 anos, né? E não tem uma linearidade, sabe? Aquela coisa do início, meio e fim. Então, na Grécia não tinha isso, nas comédias, nas tragédias tinha a unidade de tempo. Né? A questão da cronologia, porque não é claro quando a gente lê Lisístrata, né? Quando o tempo passa de uma situação para outra. Daqui a pouco vai ter lá o que motiva a peça, tanto que ela é subintitulada, né, como a greve de sexo, né? Porque o fundo histórico é a Guerra do Peloponeso, né? Ah, ah, na Grécia, pega a Grécia inteira. Só que a gente não sabe quanto tempo, quando as mulheres elas promovem uma greve de sexo, só que vai ter uma outra situação que ocorre simultaneamente, que elas tomam a cidadela onde fica o tesouro, né, de Atenas, para que os homens não tenham acesso e não gastem dinheiro com a guerra. Só que a gente não sabe quanto tempo durou isso. E tampouco, né, o autor ele especifica isso. Tá? Então não tem essa questão de tempo, ou o próprio espaço, como eu falei, daqui a pouquinho não tem essa transposição, digamos, com uma certa harmonia. Como eu falei, é meio aos trocos e barrocos, né, o processo, né? E a própria ação, não tem aquela unidade de ação, início, meio e fim, a coisa lá. Ah, mas então é um texto ruim? Não, gente, não é isso, tá? É que não tinha exatamente essa preocupação, as comédias não tinham essa preocupação na Grécia, tá? Então, a URGS não cobrou isso. Ela pode cobrar. Então, se aparecer assim, ó, que a peça Lisístrata contempla, possui na estrutura a lei das três unidades, risca que está errado. Ela não possui. Não possui. Por isso que as comédias em relação às tragédias
teatro grego, elas não eram tão sofisticadas. Tá? Então cuidem isso. Da mesma maneira, até pela questão do humor, né? E aí que tá, ó, vai depender do contexto. Isso é uma questão importante, porque o tema é uma greve de sexo. Hoje, né, a gente lendo no contexto e no cenário dos dias atuais, aí aquela discussão que a gente fez na aula passada sobre a Angélica Freitas, né? A questão das pautas de identitárias, as questões, portanto, relacionadas à mulher, que a Angélica Freitas debate e aprofunda, né? Trabalhando com muito humor, né? A questão de como a sociedade patriarcal, ela exclui a mulher, né? Ela sobrecarrega, ela é misógina, ela é sexista, ela objetifica o corpo da mulher. Tá, então isso é uma coisa do nosso tempo, e que bom que se debate, se tem essa consciência hoje, né? Agora, a época, e ainda mais quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, em Grécia, né, na relação. Vamos pensar assim, ó, porque vai ter Esparta, a Guerra do Peloponeso, Esparta e Atenas, vai ter essa relação, né, que se espalha na Grécia inteira, né? Só que era uma sociedade patriarcal, a própria democracia grega, quem participava eram homens, não eram mulheres. E quem puxa o debate nessa história são as mulheres, a protagonista que é Lisístrata. E aí que entra esse processo que é interessante, né? Ao nosso olhar hoje, a gente vai dizer assim, ó, olha só, que incrível esse texto. Lá em 411 a.C., havia essa consciência gigantesca do autor debatendo as questões, né, de gênero, as questões da mulher, né, as questões, portanto, de empoderamento e tudo mais. Só que, e assim, isso tem que estar contextualizado, gente, tá? Ou tem que olhar com atenção o enunciado. Se aparecer uma alternativa que o fato de colocar mulheres com esse grau de engajamento, né, promovendo uma greve de sexo, e debatendo conscientemente, por exemplo, tem uma passagem que a Lisístrata, ela discute que a democracia de homens não servia, não era eficaz, porque ela participava, só que ela não tinha direito à voz. E ela via, ela chega a dizer assim, ó, e é uma pataquada que vocês fazem, vocês gastam dinheiro, tipo assim, ó, vocês se corrompem para guerra. E passagens assim que ela vai falar, com políticos, com comissário de polícia, inclusive, né? Só que isso, naquele momento, naquela sociedade, era um riso, ninguém sabe, porque era inverossímil, era inviável. Vocês estão entendendo? Então, tem que ter cuidado. Claro que hoje, gente, e essa é a grande sacada da arte, né? Porque um texto, ele pode até estar preso a um tempo. Só que as leituras vão mudando, vão se transformando de acordo com as transformações de uma sociedade. Então, aquilo que era apenas o riso e uma situação inverossímil, por isso a questão da gargalhada fácil, né? Hoje não é. Hoje a gente vê como o primeiro texto pacifista que foi escrito, pelo menos que foi encenado no mundo, né? E um texto que a gente percebe assim, ó, de uma concepção de um feminismo intenso, né? Só que para aquela sociedade não tinha esse alcance, né? Então, era só o riso, era a gargalhada. Vocês entenderam essa relação? Cuidem, dependendo da referencialidade, como a banca pode cobrar, ela pode induzir ao erro. Aquilo que é um profundo debate hoje, à época, era o riso, era o estranhamento, ecoava dessa maneira, tá? Agora, ocorre a peça escrita em 411 a.C., né? Ambientada em Grécia, Atenas, né? E tudo mais. Bom, ali, ó, Marcos, desculpa, eu vi agora ali, ó. Seria a não normalização mais certa. Sim, hoje é isso. A gente não pode normalizar, né? E a época era aquilo ali era estrambólico, era um anormal, por isso que tinha um efeito de riso, né? O público dava gargalhada. Tu imagina mulheres parando uma guerra, tendo um protagonismo, né? Então, mas concordo contigo ali, Marcos, né? Então, não há essa normalização, né? Não pode ter essa normalização, né? Então, por isso que esses temas e essas obras, todas elas, como eu falei na aula passada, né? Elas foram escolhidas porque elas não normalizam isso. E depois a gente vai ver outras, que a gente vai sair desse bloco, né? E a gente vai entrar em outro bloco, uma Água Funda, o Avesso da Pele, né? Que tematiza a questão.
da estrutura, né, do racismo estrutural, né, a falência também faz debate. Então, aí já tem esse viés crítico, né? Então, isso é importante que a gente estabeleça. Vamos ver aqui, ó, avançando. Olha só. Isso aqui é típica questão de URG, gente, tá? Como eu já falei para vocês, tá? Então, que tem assim, ó, lista, duas colunas de personagem e assunções. Tem que ter esse cuidado. Claro que eu não vou analisar personagem por personagem, a gente vai para história e as personagens vão se movimentar no enredo. Mas se aparecer assim, ó, Lisístrata, dois, Campo tá ali, tá? Até Lampito ali, alguma coisa assim. E aí vai aparecer no outro lado, né? Qual é a função dessas personagens na peça, né? E aí tem uma questão que é interessante aqui, ó, que a URSS ela pode até estabelecer, é improvável, mas sempre é importante a gente debater aqui, né? Mesmo que a gente não tenha muito tempo, mas enfim, vamos lá, nessa imersão, né? Quer ver, ó? Como a gente debateu na aula passada, se vocês lembram, né? Angélica Freitas, ela desarticula aquele olhar que as mulheres são todas iguais, né? As mulheres não são todas iguais. Ela desarticula esse senso comum, que ela trabalha com humor, desarticulando o senso comum, né? E ela vai estabelecendo, né, que a mulher e há mulheres, né? De várias possibilidades, etnias, belezas, né? Mas não há um tipo de mulher, há inúmeras mulheres. E aqui são várias mulheres. Então tem tipos femininos. Só que é uma questão interessante, né? Se vocês observarem, olha só, tem atenienses, boa parte são, porque a obra, como ela é ambientada em Atenas, né? Então tem muitas mulheres de Atenas, né? E a Lisístrata, como ateniense, digamos assim, ó, se tu pega ali, ó, a Lisístrata, as atenienses, tá? Conhecidas na peça. A grande amiga dela, que é a Cleonice, que também é de Atenas. A Mirrina também é de Atenas, tá? Essas três aí, tem outras, tá? Mas são as três principais. E tem uma espartana, que é a Lampito. É uma mulher forte, né? Linda, né? Que é espartana. E aí uma coisa interessante, assim, ó, porque a Lisístrata, parte dela a proposta para acabar com a guerra. As estratégias que a gente já vai entrar no enredo agora, as estratégias para acabar com a guerra partem dela, tá? Da Lisístrata. Então ela é muito disciplinada. Ela quer acabar com a guerra, ela faz uma proposta, né, que é exatamente para não a principal proposta, né, que motiva o texto, né, que é as mulheres vão fazer mais sexo, é uma greve de sexo com os homens, né, para acabar com a guerra, né, a questão da sexualidade então é uma questão central ali na peça, né. Ah, então, só que ela é muito disciplinada. Ela lamenta muito quando as mulheres não levam tão a sério a sua proposta. Depois vai ter algumas deserções, algumas vão abandonar, vão furar a greve, né? Fura a greve, né? Ah, então, assim, só que a Cleonice e a Mirrina, como mulheres de Atenas, elas não são disciplinadas, elas são, como é que eu posso dizer para vocês assim, ó, mais na questão assim, ó, do prazer imediato, da futilidade, né? A questão de uma vida mais frívola. A Lisístrata, ela diverge nesse sentido. Então, por mais que a Cleonice seja muito amiga dela e também ateniense, mas quem se aproxima mais da Lisístrata nesse comportamento de ser disciplinada, né, de colocar um objetivo e seguir esse objetivo, não ter essa predisposição a apenas se perder com os prazeres, com as futilidades, né? Como falei, com essa frivolidade dos desejos carnais, né? Seja das pinturas, dos tecidos, né? Para seduzir os seus homens, e tudo mais. A Lampito a Lampito, que é de Esparta, então ela tem comportamento até pela questão da sociedade espartana, que era voltada para a guerra, claro. Sociedade espartana, homens voltados para a guerra. Tanto é que ela tem um corpo atlético, ela desperta, e a gente percebe até algumas relações, tá, de forte sexualização, né? Outras mulheres chegam lá e começam, ela surge, né? É constrangedor. Eles começam a palpar a Lampito, percebe que desperta uma condição ali, digamos, dúbia, de um duplo comportamento, uma questão de sexualidade, lesbianismo ali. E a Lampito,
Só que ela é muito disciplinada. Então, aí a URSS pode fazer daqui a pouquinho uma questão, colocando assim, ó, que todas as mulheres têm o mesmo comportamento, barará. Não, não, ok? Então, sobretudo, a espartana Lampito e a ateniense Lisístrata. A Cleonice e a Mirrina, elas trazem muito, como tá ali entre parênteses, as situações de humor, por isso. Né? Elas são muito, digamos, submetem muito ao imediatismo do prazer. Tá? E aí vai ter de outras regiões, Beócio, Corinto, né? De Cáspia, Pontico-Cáspia, porque é a Grécia inteira. Essa é outra coisa que você pode colocar. Ah, que a tal proposta, a greve de sexo ocorre apenas em Atenas. Não, é na Grécia inteira. E aqui a gente não tem noção de tempo. Lembra que eu falei que não tem a questão, né, da clareza, da unidade de tempo, da unidade de ação. Lembra disso, tá? Mas isso aqui, ó, é típico, típico, certo? Que a URSS ela gosta de cobrar. Então, cuidem, portanto, daqui a pouquinho, eu tô falando em mulheres, a URSS vai lá e acaba associando uma relação de personagens masculinos também. Né? E aí tem uma personagem que é importante, que é o Sinésias, que é o único companheiro que aparece com nominado, que é o companheiro da Mirrina, né, que acaba através de proposta lisístrata e ele acaba sendo manipulado a partir de uma proposta merrina, tipo assim, ó, tu vai lá, vocês vão votar pelo término da guerra, se tu votar exatamente, né, alinhado para terminar com a guerra, então eu volto a me deitar contigo, né? Só que aí ela vai protelando e são elementos de riso, né? Agora uma coisa que é importante, a questão do humor, gente, tá? É assim, ó, é humor de quinta série B. Porque como tem aquela questão assim, ó, da sexualidade, então é um texto repleto de, sabe, aquelas reticências, duplo sentido, ambiguidades, né? Aí daqui a pouco o cara vai lá e diz assim, ó, e com ações, né? Indicando as ações, olha, o tamanho do meu problema, projetando a questão, né, do desejo, da sexualidade, como é que o cara tá e tudo mais. Então é assim, a peça inteira. A peça inteira, gente, assim, ó, é um farto humor de quinta série B, não é nem a série A. Então, e claro que isso é uma questão universal, né? Então chega, né, com força a peça, as questões desse tipo de humor, né? Aquele tipo de humor que tu encontra, por exemplo, em filmes, né? Adolescentes estadunidenses, que aparece muito, né? Tu vai, por exemplo, ver na entrada de um colégio um intervalo de aula no ensino fundamental, tu encontra esse humor aí com a gurizada, né? Então, mas é muito forte a questão do debate sobre sexualidade, tá, gente? Apesar de ter temas elevados e tudo mais. Aqui foi o furo da URGS em 2003. Mas, 2023, né, gente? Mas furou assim, ó. Foi um absurdo, tá? Por quê? O fundo histórico é a Guerra do Peloponeso. E quando é que aconteceu a Guerra do Peloponeso ali, né? Então, durou quase 30 anos, né? Ali, ó, de 431 a 404 a.C. E o que que a URGS fez? Houve um erro de digitação. Ela simplesmente, o 431 virou 413. E aí, ó, e ela deu certo essa afirmação, gente. E o que eu fiquei assim, ó, eu fiquei indignado com aquilo, né? Porque aquilo, assim, ó, a primeira questão de uma prova, olha o descuido que eu tava falando pra vocês. Ó, é o desleixo. Como é que isso passa? Não teve uma revisão. E se isso passou, tu tem que eliminar, tu tem que anular a questão. E aí o problema, assim, ó, que aí até colegas, gente, tá? Que estão aí no mercado, trabalhando e preparando pro vestibular, não ficarem incomodados, dizendo assim, ó, base, Gilmar, tu é muito cri-cri, né? Dá para entender. Mas, cara, se eu tô fazendo uma prova, concurso público, né? Eu não posso me submeter talvez seja, eu acho que é isso. Não, é o que tá ali. É o que tá ali. Se eu me preparei, se a preparação e o fundo é histórico, a Guerra do Peloponeso, ela começa em 431 a.C., ela vai até 404 a.C. Se eu leio numa questão que é objetiva, que está me apontando que a guerra começou em 403 a.C., isso está errado. Eu não posso considerar, não, porque é um contexto, é um erro gráfico. Não é preocupação do candidato ou da candidata. Quem tem que se preocupar com isso é a banca. Se passou isso, um erro gráfico, que anule. Então, gente, olha, foi assim, ó, foi patético aquilo ali, tá?
Foi patético. Então, assim, ó, provavelmente a URSS ela não deve voltar a esse vespeiro. Tá? Não deve, ela pode até situar a Guerra do Peloponeso. Agora, onde a URGS pode fazer, o que que pode motivar, né? Não na prova de literatura, daqui a pouquinho lá na prova de história, né? Pode aparecer alguma situação sobre a Guerra do Peloponeso lá, a partir de Lisístrata. Até uma coisa que eu acho que é uma falha da URGS, né? Dentre os seus departamentos, né? ãh, as provas poderiam ter uma articulação maior, inclusive a prova de história. Ela poderia se utilizar, tipo assim, ó, das leituras obrigatórias da URGS, e eu não estou falando de fazer questões obrigatórias lá, mas a partir dos debates, a partir das relações, né, das leituras, alguns títulos, promover questões, né? Rastreando, portanto, aquilo que é possível a partir de uma preparação ampla, seria um vestibular muito melhor elaborado, gente, né? Que seria um processo muito mais dialógico, muito mais intertextual, enfim. Mas cuidem isso também lá para a prova de história. Dá uma olhadinha na Guerra do Peloponeso. Daqui a pouquinho isso pode ser, né? Não digo surpresa, mas pode aparecer na prova de história alguma coisa em relação a isso. O cenário, gente, tá? Então, basicamente, ela acontece no primeiro momento, né, na parte baixa de Atenas, onde tem ali, né, as casas, né, a parte que é frequentada, a parte que ela é das residências, né? Então, tem a casa de Lisístrata e a da Cleonice, tá? E onde vai acontecer o encontro e a reunião, né? Digamos, a organização das mulheres. E já no início da peça, a gente percebe na leitura, né, que é descrito, por exemplo, a gruta com o altar maior do deus Pan. O deus Pan, gente, tá? Ele é um sátiro, né? Como o centauro, que é metade homem, metade cavalo, um sátiro é metade homem, metade cabra, né? Então, só que as partes, ah, digamos, né, dos animais, num centauro e num sátiro, estão da cintura para baixo. O que projeta o entendimento, né? O processo racional da consciência, que é humana, né? Das estratégias e dos cálculos, o processo da razão grega, mas as questões relacionadas aos instintos primitivos animalescos na questão da sexualidade. Então, a peça ela já explora isso, ela já vai dizendo para onde vai. Né? Então, no momento que coloca Deus Pan, um sátiro, está colocando a questão da sexualidade, a razão, a consciência, sobretudo que vai estar nas mulheres ali, e a questão, né, dos excessos, sobretudo na parte masculina, né, que tá ali, né, e é a arte, né, gente? A gente tem que saber perceber o que está acontecendo, né? E a Acrópole, que é onde fica o tesouro, a parte alta, a cidadela, que aí não são as mulheres mais velhas de Atenas, né, que tomam a cidadela, a Acrópole, que é o tesouro, para que os homens sintam-se, de certa maneira, né, não é nem ameaçados, que eles fiquem, melhor dizendo, tá, mãos atadas, porque eles não podem mais gastar na guerra. E com a greve de sexo, esses homens, então, são obrigados a parar com a guerra e ter uma rendição, ou vai ter uma negociação, tá? Então, aí um detalhe, isso a URSS não cobrou, tá? Porque a URSS ela pode induzir também ao erro, colocando assim, ó, que só há um plano, ou que há dois planos, só que eles acontecem respectivamente a partir de um suposto insucesso do primeiro, que é a greve de sexo, e aí vem a tomada da Acrópole. Não, acontecem ao mesmo tempo. Quando é declarada a greve de sexo, ao mesmo tempo as mulheres já tomaram a Acrópole, o tesouro. Acontece ao mesmo tempo, simultaneamente. Cuidem isso também. Tá? É um outro detalhezinho assim que é importante. Daqui a pouquinho pode aparecer alguma coisa nesse sentido, coisa que a URSS não cobrou. Bom, vamos para o enredo então, gente, tá? Contextualizei aqui, tá? Qualquer coisa aí, ó, dúvida, perguntem, tá? Abre o microfone, enfim, a gente constrói junto à aula, tá? Cara, como eu falei pra vocês assim, ó, começa, tá, com a Lisístrata e a Cleonice. A Lisístrata, ela marcou uma reunião, ela marcou a reunião com as mulheres, né, da Grécia. Tá claro que e ela tá muito frustrada, inclusive, porque as mulheres não apareceram ainda. Então ela chega a comentar, né? Ela não fala qual é o plano, mas ela comenta com a Cleonice, que é a grande amiga dela, ateniense, lembrem, né? Que ela tem um plano que ela quer compartilhar com todas, né?
para acabar com a guerra. Né? Aí chega as outras, vão chegando as outras mulheres, né? Mas chega a Mirrina, a Lampito, que é espartana, que eu falei que é a mais próxima da comportamentalmente, né? Como pensa a Lisístrata, e tanto que vai ser a primeira que vai aceitar as propostas, a primeira que aceita, que solidariza e acata é a Lampito. Aí ela fala, quando as mulheres chegam, né? E ela já estava comentando, estava chateada que elas não tinham aparecido ainda. E aí, quando as mulheres estão ali e tem o quórum para reunião, tá? Então ela fala que para terminar com a guerra, só que ela vai meio que preparando assim o ânimo, né? Olha, vocês precisam ser fortes. Será que vocês aceitariam mesmo, né? Porque a guerra, ela já vai persistindo por uma longa data. Como a gente viu ali, são quase 30 anos, né, gente, tá? E aí ela apresenta a proposta que é a greve de sexo. Mas as mulheres murcham na hora, né? Porque é muito forte a questão do imediatismo, a questão do prazer e tudo mais, né? Dessa questão, sobretudo da Grécia, né? Que trabalhava muito com aquela ideia do hedonismo, do prazer, aqui seja em várias possibilidades, mas principalmente essa questão do carpe diem, do prazer imediato, né? E tudo mais, né? E aí, claro, o plano B que eu falei, tá? Só que ocorrem simultaneamente, os dois, a greve de sexo e tomar a Acrópole, né? Assaltar não é roubar o dinheiro, gente, tá? Se aparecer tomar, portanto, a Acrópole, ocupar a Acrópole é onde fica o tesouro, na parte alta. E quando ela tá fazendo essa proposta, as mulheres aceitarem, outras mulheres, tá? Então são centenas, gente, de mulheres porque é a Grécia inteira, não é só esse grupo, certo? Então, ao mesmo tempo, as mulheres mais velhas vão tomar a cidade, tá? Onde fica o tesouro, a Acrópole, a parte alta, né? E aí, claro, fica aquela situação, as mulheres lamentam, né, e tudo mais, né? Mas elas acabam, a partir, sobretudo a Lampito, que aceita, elas começam a se motivar. Vai ser mas pior que os tempos difíceis que virão é a questão da própria guerra. Né? Porque as mulheres estão lá sem os seus companheiros, estão lá, né, sem os seus, sejam lá maridos, companheiros, amantes, os seus filhos também foram para a guerra. Então, isso é um ponto importante, gente, tá? Que a gente percebe muito nesses modelos de patriarcado. Né? Isso a gente vai ver, por exemplo, depois nas gerações que se sucedem em 100 anos de solidão. Né? Apesar das mulheres serem as mais fortes, né? Mas a guerra é travada pelos homens, pelos aurelianos, né? Buendia, que vão lá se multiplicando, né? De geração em geração, dentre aquelas 6, 7 gerações, né? Da obra do Gabriel Garcia Marques. Então vocês vão ver também isso, por exemplo, em outras obras aqui no Rio Grande do Sul, né? O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? Os homens fazem a guerra, as mulheres permanecem, né? Permanecem e sofrendo. Olha a relação, por exemplo, do Capitão Rodrigo e a Bibiana, né? Então, isso motiva questões, gente, tá? Isso que eu quero que vocês percebam. Então, as situações, elas acabam transportando simbologias. Mas vamos lá. Aí, então, elas decidem fazer um juramento para a coisa ser validada, né? Só não sabem nem como fazer um juramento, né? Porque elas estão meio que no improviso. Aí então elas pensam assim, bom, vamos ter que sacrificar um carneiro, o tal do juramento de guerra. Só que aí elas olham entre si, elas ficam se olhando e dizem assim, bah, mas a gente vai ter que carnear o bicho, mas bah, eu não vou conseguir fazer isso, né? Então, e tudo traz o elemento do humor, gente. O fundo é o riso, é uma comédia, né? E aí então elas decidem aí pensar, fazer o seguinte, tá? Mas tá, o juramento de guerra, tá? O tal do juramento jônico que elas vão fazer, né? Para sacrificar um carneiro é a guerra. Só que elas não querem a guerra, elas querem a paz, né? Só que tem que sacrificar um animal. Só que o juramento de paz é um cavalo branco, tem que sacrificar um cavalo branco. Imagina onde é que vai encontrar um cavalo branco que vai ter que matar o cavalo branco, né? E aí então elas definem por uma outra condição, jurar com vinho, né? Então elas pegam lá uma taça de argila negra, né? E aí que é uma coisa interessante, esse juramento do vinho de Tessália que elas vão fazer. Nada de Saúl cobrou, tá? Elas fazem o juramento e aí vai ser compartilhado, né? Não só o vinho
que elas vão beber no juramento, tá? Mas fez o juramento, o que que elas fazem? Elas não vão mais beber vinho. É só água. É tipo assim, ó, é água e sem o sexo, né? Então, é sem ter os prazeres. E aí que isso vai motivar, né, digamos, até onde vai, né, a disciplina dessas mulheres. Muitas vão desertar. Isso vai frustrar, inclusive, a Lisístrata, que a propósito começa a ficar um pouco enfraquecida nesse sentido, né? Só que aí acontece o seguinte, né? Elas vão jurar a Afrodite. E Afrodite é a deusa do amor. Então já tem essas correspondências todas. A questão da sexualidade é muito forte, como também o deus Pan. Então, o autor ele foi disseminando elementos, projetando essas questões todas, né, no enredo. Bom, aí então, no momento que elas decidiram, e claro, elas também compartilham, né, a partir da Lisístrata, a resistência, e aí, claro, né? As falas todas voltadas para não ter a questão de sexualidade, para as mulheres resistirem. Só que a recomendação é que elas seduzam os homens, né? Coloquem, invistam, portanto, né? Nos tecidos transparentes, nas pinturas, no perfume, né? Só que elas não cedam. Porque aí, no momento que elas vão seduzir esses homens, eles vão sentir a necessidade da sexualidade, e aí a motivação vai ser ter que parar com a guerra, né? Agora, aí, quando está acontecendo isso, já houve a tomada da Acrópole, tá? Então as mulheres já tomaram lá, as mulheres mais velhas já tomaram a cidadela, né? Só que aí vai aparecer uma coisa que é fundamental, e a URSS ela pode trabalhar também com isso, tá? Que tem uma função no teatro grego que é o tal do coro. O que é o coro? A massa coral. São personagens, digamos assim, ó, que é um conjunto, digamos, são personagens. Claro, tem vários personagens, só que elas formam um coletivo que se movimenta, né? E tinha uma função, por vezes, de explicar para o público o que estava acontecendo em cena, já que não tem o narrador. Então o coro tinha essa função de compartilhar, daí ó, o coro, o coral, né? Vamos fazer coro a tal coisa. Então o coro falava, explicava algumas coisas ao público, a peça, explicava as situações, né? Só que vai ter assim, ó, dois coros na peça, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, alguns velhos que eles vão querer, né, fazer assim um grupo barulhento, barulhento, tá? De velhos que faz exatamente, né, carregam lenha e fogo. Eles querem, portanto, acabar exatamente com a tomada da Acrópole, dizendo que aquilo é um absurdo, né, que tem que acabar aquilo, e começo a falar que essas mulheres, portanto, estão ali, só que elas são responsáveis porque elas traíram os seus, a condição trair os seus homens, é uma condição, há uma guerra de sexo ali. Tá? Então, entre homens e mulheres. Então, se os homens trazem lenha e fogo, são homens mais velhos, mulheres também, um coro de mulheres, trazem o quê? Trazem vasilhas com água, que traz o efeito de riso, porque os homens querem colocar fogo e as mulheres apagar o fogo dos velhos. E tudo ali, ó, a partir da sexualidade, a questão dos termos fálicos, projetando a questão de genitália, né? Então, a gente tem sempre essa referência aí. Tá? E isso vai estabelecer a peça inteira, vai ser uma grande metáfora do que acontece entre homens e mulheres em qualquer época, em qualquer geração, o que está acontecendo à frente do tesouro de Atenas, né? Da Acrópole que foi tomada pelas mulheres, né? E esse conflito com ameaças de lado a lado, de agressões e tudo assim, ó, com muita, mas muita ambiguidade, a perspicácia, o duplo sentido, todos voltados para a questão da sexualidade. Aí, como os velhos estão fazendo um estardalhaço ali, e as mulheres estão resistindo, né, ameaçando os homens a tocar fogo na Acrópole, as mulheres abrirem e saírem. Né, para retomarem o tesouro de Atenas, né? E as mulheres vão apagar o fogo, estão ali com as vasilhas, com água, e em nenhum momento se coloca fogo na Acrópole, tá? Só ameaça. Como é muito barulho, aí vai o comissário. Como se fosse o policial lá, né? O responsável, né? Chamar a brigada, tá? E com quatro soldados. Imagina.
apenas 4 soldados. Tem muitas mulheres dentro da Acrópole, né? E aí ele escuta as reclamações dos velhos, né? Que elas tomaram, portanto, a Acrópole, que aquilo não pode acontecer, né? E o comissário, inclusive, diz assim, ó, que a culpa disso são vocês. Né, que não cuidam das mulheres, vocês, inclusive, que estimulam, portanto, as mulheres a lhe traírem, né? E aí fica aquela situação, só que o comissário tá errado aquilo, né, pelo olhar da democracia grega, né, que o tesouro não pode ser tomado, né, numa condição, num destempero de um grupo de pessoas, né, no caso aquelas mulheres que já estão dentro da Acrópole, né. Então ele ameaça derrubar a porta que está trancada, né, tá ali tem trancas e tudo mais, né, e ameaça invadir. Nisso, aí que tá aquilo que eu falei. A Lisístrata estava numa outra cena na parte baixa da cidade, só que daqui a pouquinho abre a porta lá da Acrópole e ela tá lá dentro, com a Merrina, né? A Lampito foi para Esparta para divulgar, portanto, né, a questão da greve e tudo mais, né? Então, aí a segunda aparição da Lisístrata, ela tá dentro da Acrópole, só que ela abre, né, a porta e aí só que tem 4 soldados. E ela ameaça aqueles poucos soldados, aquele comissário que ameaçou invadir a partir do coro dos homens, né? ãh, com 4 batalhões de mulheres, muitas mulheres, mulheres com as mais diversas funções, né? Cozinheira, padeira, taverneira, então. E os soldados fogem. Só que aí vai ter um diálogo, áspero com o comissário. Ela, Lisistra, tem esse comentário, né? Então ela explica o motivo, né, da ocupação, né, para que acabe com a guerra, para que o dinheiro do povo, né, não seja utilizado para guerra. Então, se tiver dinheiro tendo dinheiro, tendo fundos, os homens vão para a guerra, né? Até com motivo ela depois anuncia com processo de corrupção. Ela diz assim, ó, que agora é o momento que a gente vai administrar a cidade como a gente faz nas nossas casas. A gestão das mulheres é muito interessante isso. E ela chega a falar que os homens disputam os cargos públicos pela questão, né, para roubarem. É uma denúncia muito forte ali, né? E aí há uma perspectiva que é dupla, né? Sobre a importância do dinheiro em Atenas. Para o comissário, é a questão da segurança da cidade, mas para manter a guerra, né? A gente vê até hoje aí, né, gente, a questão da indústria armamentista, né? Que ela se retroalimenta da guerra. Então, muitos estados nacionais são retroalimentados pela guerra, pelos conflitos internacionais, né, que vão ter um protagonismo esses estados nacionais, né, para ganhar com a guerra, né, ganha-se com a guerra, né, e aí a Lisinha se reafirma que ela é contrária à guerra, aí surge essa personagem que ela vai ser, e essa peça, né, gente, tá, por extensão, o primeiro texto pacifista que a gente tem no mundo ocidental. Poxa, gente, é de 411 anticristo, né? Então, se estabelece essa maneira. Mas segue a discussão com o comissário, né? E ela faz um discurso crítico, como eu já falei, né? Ela questiona a democracia dos homens, ela diz que ela conhece, só que é uma participação silenciosa, ela como mulher, né? Então, as mulheres não têm voz, não têm vez, e ela fala sobre as escolhas, como se fossem as pataquadas que os homens decidem nas assembleias, nas praças de Atenas, né? E é muito interessante que ela faz uma metáfora, ela aproxima com a tecelagem, né? Que é um trabalho manual que as mulheres faziam na questão de como vai servir, né, essa administração para acabar com a guerra. Ela diz assim, ó, quando pegamos a lã bruta, o que fazemos primeiro é tirar dela todas as impurezas, pois faremos o mesmo com os cidadãos, separando os maus dos bons a bastonadas, eliminando assim o refúgio humano que há em qualquer coletividade. Aí pegamos os que vivem correndo atrás de cargos e proventos e os classificamos como parasitas do tecido social. Olha a perspectiva crítica que tem nessa peça, gente. Né? Muito forte isso, né? E aí, então, ela fala do sofrimento das mulheres, né? Que as mulheres casadas perdem os seus filhos, os seus companheiros, mas pior ainda são para as mulheres solteiras, porque as casadas já constituíram sua família, elas têm exatamente o sofrimento e a solidão, mas elas têm os seus filhos, foram para a guerra, têm os seus companheiros também. E as solteiras?
que elas ficam esperando exatamente um companheiro, né? E quando os homens retornam, elas já estão mais velhas. Lembra que essa guerra durou quase 30 anos? E aí o que acontece? Essas mulheres não vão ter pretendentes. E nisso, o comissário, quando ela fala disso, né, da questão do sofrimento das mulheres nas guerras, tudo mais, o comissário dá de ombros e diz assim, ó, mas elas se são feias mesmo, não tem como ter um companheiro, né? Já são velhas. Aí que percebe, isso é o processo sexismo, né? Que a USA ela pode ir lá e denunciar também, como tá muito presente nos textos da Angélica Freitas, né? E aí ela perde a paciência e ela deseja a morte ao comissário. E aí então ele decide ir embora, né? E aí as mulheres retornam para a cidadela que já está tomada, né? Vai ficar a questão do coro dos velhos e das mulheres na frente. Cuida isso. Onde é que tá esses dois coros, tá? Dos velhos com as lenhas para ameaçando tocar fogo e as mulheres com vasilhas, né? Com água na frente da Acrópole. Uma coisa interessante, tá? Tem lá, são vários, né? Velhos no coro e várias mulheres também no coro, né? O primeiro que fala, né? Tem uma voz central lá, tipo líder, tá? Do primeiro coro que é dos velhos. E a líder das mulheres, né? Tem o nome técnico, tá? Corifeu é o primeiro, o que mais fala. Então, o velho que mais fala, se aparecer Corifeu ou Corifeia, é exatamente esses dois grupos que acabam sendo essa grande metáfora da disputa de gêneros que vai motivar, por um lado, a guerra dos homens e das mulheres e a greve de sexo através da dupla proposta de Lisístrata, que é a greve de sexo e também a tomada da Acrópole, né? E aí eles dizem, né, nesse novo enfrentamento, né, que é uma ditadura feminina, né? E aí eles têm uma preocupação sobretudo com quem? Com a Lampito, que é espartana. Porque tem essa discussão, né, histórica aí, você sabe que motivou parte da guerra, né, entre Atenas e Esparta, né? E a espartana seria uma forma daqui a pouquinho de ela tá imbuída de roubar o tesouro para Esparta. Só que ela tá lá em Esparta, mas daqui a pouquinho seria isso. Então seria a ameaça de uma espartana na tomada da Acrópole de Atenas, né? E aí então a ameaça de lado a lado da violência, e aí então o humor de quinta série, né? Eles ameaçam, as mulheres ameaçam tirar as vestes, umas já começam a aparecer uma seminudez durante a luta, né? Então é muito forte, seria, como eu falo, a alegoria do que a questão da sexualidade na peça, né? E aí a lamentação da Lisístrata começa a ter algumas deserções, como eu já falei, umas situações absurdas, né? Uma diz que vai parir um filho. Aí como é que vai, aí que tá essa ideia de tempo, né? Como é que vai parir um filho, né? Sabe? Se tá fingindo a gravidez, porque certamente não passaram 9 meses, mas também não passou uma semana, já passou alguns meses, né? Então isso que não tem a tal da unidade de tempo que eu falei pra vocês, né? E aí o que que faz a Lisístrata para não perder mais mulheres? Ela faz uma outra aproximação, né? Ela conta uma história, a metáfora das pombas e dos pombos, né? Que ela vai falar uma questão que ela constou o oráculo, né? E ela aproxima essa questão, ela diz assim, ó, ouça em silêncio, então. Ela diz, né, que aí o oráculo nos prometeu sucesso, ficarmos unidas, e aí ela diz assim, ó, querem que eu repita as palavras dele? Aí vem a historinha da pomba e dos pombos, né? Se as pombinhas, segundo a Lisístrata, ficarem todas juntas, fugindo a pombos e a empombados falos, né? A questão da genitália masculina, os seus males ficarão logo menores. E as coisas de amor depois serão maiores. Então vai ter, né, uma compensação. Mas se a dissensão, a deserção, né, dividir as pombas e elas voarem sozinhas, do templo sagrado serão devoradas pelas forças brutas, congregadas serão respeitadas, dissolvidas serão dissolutas. Então percebe que ela apela sempre ao coletivo. Já as mulheres começam a fragmentar nos seus individualismos, né? Tacanhos, imediatos da questão da sexualidade. E aí, uma das estratégias, né? Porque já começa a se forçar que os homens façam uma assembleia e decidam, pelo menos, a discutir para a guerra. E aí, ó,
a Lisistra conversa com a Mirrina, também amiga dela, né? Para que ela vá levar essa possibilidade, não que seja das mulheres ou que ela conversou com a Lisístrata, né? Mas para o seu companheiro Sinésias, né? Porque quando tiver a votação, se ele votar pelo término da guerra, então ela diz assim, ó, e aí eu volto a deitar contigo. Só que ela vai sempre protelando, e isso vai criando situações, inúmeras situações de riso. Né? E aí, porque o próprio Sinésias vai conversar com ela, diz assim: olha, tu tem que voltar para casa, né? Eles têm um filho, né? Então ele diz assim: ó, ele tá sentindo muito a tua falta, não só o filho, mas ele também, né? Só que ela vai a partir para ver que a Lisístrata manipula essas mulheres também, dentro das suas estratégias coletivas, né? Mas isso acaba não se configurando. Só que o Cinésar diz, ele assume que vai ficar ao lado, né? Quando tiver uma votação do término da guerra, para acabar com a greve de sexo, né? E aí, quando a coisa começa a ganhar corpo na Grécia inteira, já em Esparta, em outras regiões, aí surgem os políticos, tá? Que vai ser um embaixador espartano e o ministro ateniense. E aí a questão também, assim, ó, das imagens, né? Porque o teatro ele é muito visual. Então, o tom aqui, ó, segue as ambiguidades, né? Eles usam túnicas. Então, e eles dizem assim, né? Como se tivessem espadas embaixo das túnicas, que não é, né, gente? É a questão do. Vamos pensar assim, né? Da situação, da sexualidade extrema que eles estão vivendo, os desejos extremos que eles estão sentindo, né? Então, a peça, o Aristófanes brinca muito com isso, né? E aí, então, como Esparta e outras cidades já também estão tomadas por essa greve, e aí a reflexão do ministro ateniense é que eles pelo menos façam uma conferência de paz. Vamos discutir isso, porque como tá, não pode chegar, né? Porque eles reconhecem nos excessos das suas túnicas que assim que acabar com a guerra. Né? E aí volta o enfrentamento, né, dos homens e das mulheres. Só que aí, ó, nesse momento, percebe que já começa a ter, se os políticos estão percebendo, já vão organizar uma conferência de paz, né, que vão trazer outros políticos, né, para debaterem e ter uma proposta para orquestrar um término final, um término feliz para isso. O coro entre homens e mulheres está sempre se ameaçando, né? Ah, a gente vai bater em vocês, a gente vai e as mulheres, né, sempre naquele tom de ambiguidade, a gente vai apagar o fogo de vocês, né? Só que elas já estão com túnicas transparentes, né, mínimas, né? E começa exatamente uma briga entre eles. Só que há, nesse momento, um velho que ele machuca um olho e uma das mulheres, de uma forma muito solidária, e carinhosa, né? Muito humanizada, ela acaba cuidando do velho, né? Ela tira um cisco do olho que estava machucando aquele velho, né? Beija o olho daquele velho. Então percebe que quando os políticos começam a vislumbrar uma possibilidade, e vamos combinar, não é para uma consciência política de paz e de economia, né, de ajustar um programa mínimo entre os estados, né, entre as cidades-estado da Grécia, né? Não, é uma questão de sexualidade, é uma questão do imediatismo, do individualismo total, né, do desejo, né? Então, mas os coros parecem dos velhos e das mulheres, parece também começa a apaziguar a situação. E aí, quando retorna o embaixador com uma delegação, eles começam a estabelecer a questão assim, ó, que é preciso a paz. Aí sempre com aquelas condições do duplo sentido, né? Que o mal cresceu barbaramente, aí as túnicas cresceram, né? Então, eles decidem pela paz. Só que é preciso conversar com as mulheres, com quem promoveu a greve, a organizadora da greve, que é a Lisístrata, né? E aí a Lisístrata reaparece na porta lá também do tesouro, né, da Acrópole. E aí acontece o seguinte, tá? O homem mais velho do coro, que é o Corifeu, e aí vai aparecer a conciliação. Porque o que que é conciliação, né? Vamos harmonizar as coisas, né? Então vamos apaziguar. Só que é uma personagem, é uma mulher jovem, bonita,
quase nua, pouquíssimos trajes, uma túnica transparente, que é a conciliação. Isso é uma coisa que a URSS não cobrou. A conciliação no final da peça é representada com a personificação. É uma persona, é uma personagem, é uma mulher. Né? E aí então ela parece que seria exatamente a assinatura de um tratado de paz. Né? Então, ela traz espartanos, né, pelas mãos e eles começam a conversar. Só que a Lisístrata, ela estabelece o seguinte, tá? Ela deixa bem claro, tá? Que no momento que se estabeleça essa conciliação, e a conciliação, o personagem está caminhando ali pelo palco, né? Não é nada definitivo. Tudo vai depender exatamente dos espartanos, dos atenienses, né? De como eles vão se comportar. Porque qualquer coisa que aconteça, uma rusga que seja, volta ao estado de greve. Elas vão voltar à greve de sexo. Só que a promessa de Lisístrata, né, que no momento que eles vão assinar o Tratado de Paz, já tá, tanto é que a conciliação tá ali, né, a pacificação se estabelecerá e todos os desejos serão realizados. Como se fosse assim, ó, uma grande festa do cabide que vai acontecer ali no final. E as mulheres, ela diz assim, ó, elas já estão se preparando, né, para recebê-los na cidadela, que ela vai abrir, e aí os homens, os companheiros, os amantes vão ter as suas mulheres e vão, de certa maneira, desfrutar, se deleitar, portanto, dos seus prazeres de estarem lá, né, com seus pares. E aí o final da peça, um comentário, né, político, né, que é do ministro ateniense, que parece que foi uma grande promoção política de paz, um grande debate que aconteceu, uma condição, né? E não foi, tudo foi motivado pela questão mesquinha do sexo, né? E aí ele comenta: as mulheres abrirão a cidadela. E ameaçando, se não abrirem, eles arrombarão, né? Cidadela, e pensam, é só cidadela, tá? Questão de genitália aí, né? E aí, os festejos que a Lisístrata diz que as mulheres estavam preparando, e aí, a associação, que não é a paz política, a paz a partir do sexo, né? Aí diz lá o ministro ateniense, finalzinho da peça: tratemos de evitar no futuro os mesmos erros que nos deixaram por tanto tempo sem. Seria os que? Sexo, né? Sem paz. Então, a motivação não foi por uma consciência política, foi por uma questão, né? Fisiológica, biofisiológica, e é uma crítica, portanto, que é feita, né? Então, esse é o texto, né? O Lisístrata, e o que fica, pelo menos, né, para o debate, tá? Ah, por enquanto, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. João, ficou claro? Alguma dúvida que tu tenhas aí? Por enquanto, tá tranquilo. Tá, beleza então, João. E quem for assistir depois, né, gente, tá aí remotamente, né, que tem uma turminha que assiste remotamente, né, o pessoal que às vezes não consegue chegar, né, em casa, sem de aula, né, isso que eu coloquei já 7 horas, mas 8 horas ficaria muito tarde. Aí, assim, ó, qualquer dúvida, manda pelo WhatsApp, né? Como tem pessoal que já está enviando ali, a gente vai conversando ao longo da semana aí e tudo mais. Vamos para o nosso segundo texto, então, gente, tá? Que é o Coral dos Poemas. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu só compartilhar com vocês. Só localizar aqui, ó. Opa. Então, vamos lá. Acredito que está sendo compartilhado, né? Deixa eu só expandir aqui, ó, a imagem, a minha tela, e fica melhor para a apresentação dos slides. Bom, quando a gente fala de um livro, né, que na realidade é uma organização do Eucanã Ferraz, da Companhia das Letras, né, esse texto aqui, né, então nós temos assim, ó, é um livro extenso, né, são vários poemas aqui dentro, porque são vários livros que temos aqui dentro, né, e é uma autora portuguesa contemporânea, Sofia de Mello Briner Andressen, né, o nome, né, Briner Andressen, porque na realidade ela vem assim é de uma família, de uma estirpe, né, portanto europeia, não só portuguesa,
né, de ascendência, portanto, monárquica, né? Então, isso que é uma coisa interessante que a gente vai discutir aqui, porque ela, apesar dessa representação dentro de uma elite, né, de poder, né, da família e tudo mais, mas ela se lançou uma mulher muito consciente das questões relacionadas à sociedade portuguesa, né? E não só portuguesa, mas do mundo ocidental, a Sofia de Mello Breiner Andressen, né? Aí, ó, esse ano a gente lembra 20 anos de morte da Sofia, né? É uma autora que, então, na verdade, assim, ó, ela transita entre a modernidade e a contemporaneidade em Portugal, né? Tanto é que ela nasceu lá em 1919, já estava rolando o modernismo em Portugal. Ela, na verdade, ela é contemporânea daquilo que seria, aqui no Brasil, um segundo modernismo, aquela turma, né, se fosse, né, aqui no Brasil, só para ter uma ideia, né, para enquadrar a Sofia. Seria contemporânea, assim, do Quintana, do Drummond, do Manuel Bandeira, da Cília Meirelles, seria um segundo modernismo, né, que lá em Portugal era a partir do momento que era o presencismo em Portugal, a presença. Teve também aqui no Brasil, né, o segundo modernismo na prosa, o regionalismo de 30, autores como Érico Veríssimo, o Jorge Amado, Graciano Ramos, né, que tiveram um olhar muito social, muito crítico durante a Era Vargas, e em Portugal não foi diferente, tá? Se assemelha, né? Portanto, é semelhante à questão do modernismo, né? Claro, com outras possibilidades, né? E tudo mais, mas não é distante, não, a ideia, né? Então, ela atravessou o século XX produzindo, gente, tá? E aí, o que acontece? A gente não pode fechar os olhos, né? Porque a obra de estreia da Sofia é pelos anos 40. Ela estreia a partir da década de 40, né? E como aqui no Brasil teve Estado Novo de Vargas, em Portugal também teve Estado Novo, que foi terrível, né? O Estado Novo, por exemplo, de Vargas, aquele momento foi de 37 a 45, né? Só que lá em Portugal, teve aquela esteira depois da Primeira Guerra, né? Do, a questão assim da escalada da extrema direita que levou a um fascismo, né, muito forte na Europa, que vai culminar na Segunda Grande Guerra, e em Portugal não foi diferente, né, com Salazar, né? Então, o Antônio de Oliveira Salazar, num regime também chamado de Estado Novo, a ditadura, portanto, portuguesa, que durou de 1932 a 1968. E aí, tanto é que a gente vai pegar a obra da moçambicana Pauline Chiziane, que ela acaba também falando do processo da redemocratização, de descolonização de Moçambique, assim como era a obra da Isabela Figueiredo, que saiu, né? A Caderno de Memórias Coloniais, que falava desse processo, o término do regime fascista de Salazar. E aí ela teve a vida da Sofia, e não tem como ser diferente, por exemplo, em Portugal, muito católica, uma família tradicional, uma família, portanto, de ascendência monárquica, né? Só que ela se lançou a uma luta antifascista. Aquilo eu comentei na aula passada. Tem que ter um cuidado, porque a URSS tem feito isso, cobrado, sobretudo, dessas mulheres, que a URSS tem cobrado, né? A questão da vida um pouquinho nas notas de biografia, né? E que acaba sendo essas preocupações internas dos seus textos, também com aquela condição da vida, com aquilo que elas lutaram, né? Como cidadãs. Então, ela teve um ativismo antifascista. Ela foi, por exemplo, né, de quando termina a ditadura salazarista, né, o processo da redemocratização, né, ela foi uma deputada constituinte pelo Partido Socialista. O companheiro dela também, né, o Francisco Souza Tavares, um dos grandes nomes também do socialismo português, foi para um outro partido, né, também socialista, mas ela lutou pela cultura, a inclusão de pessoas com deficiência física, lutando pelas questões de mobilidade urbana para deficientes, né? Teve uma pauta humanitária, uma pauta, uma luta, uma lutadora social. E isso
ocupa um grande papel no livro Coral dos Poemas. Então, só estou falando isso porque é muito grande se a gente mapeia o debate social nas suas obras, né? E um detalhe também curioso que isso pode aparecer numa questão, tá, envolvendo a Sofia, lembrando que é o último ano, então ela está se despedindo da lista URGS, né? Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Camões de literatura em 1999. O prêmio Camões, gente, assim, ó, digamos assim, é um pré-requisito para um autor de língua portuguesa ser lembrado para o Nobel de Literatura, né? Então, se ganhou, porque é o prêmio, assim, ó, em língua portuguesa, para quem produz literaturas em língua portuguesa, né? É o prêmio de maior distinção, de maior prestígio. E foi a primeira mulher a ganhar esse prêmio. Então ela tem um histórico, gente, assim, ó, que é importante, tá? Então é fundamental que não tenha apenas o domínio sobre o projeto literário dos autores, das autoras, mas tenha uma noção sobre o que representa cada autor. E a Sofia de Mello Briner Anderson, fora a poesia, que é uma poesia belíssima, que a gente vai ver as marcas centrais de sua poesia, né? Mas ela tem, assim, ó, uma importância na construção de um mundo mais igualitário, de um mundo mais justo, de um mundo mais humanizado, que é fundamental pelas suas ações enquanto cidadã no seu tempo. Isso é bacana, gente, tá? Então percebam, né, que a URSS ela tem trabalhado dessa maneira. Sempre fez isso, mais ainda nos últimos anos, tá? Então vamos avançar aqui falando um pouquinho, situamos a autora, né? Agora aqui, ó, é uma antologia poética, gente, tá? Então não são 14 livros. Então, o organizador, né, que é o Canan, né, Ferraz, então ele escolheu poemas principais de 14 livros de poemas. Cuidem isso, gente, tá? Porque o nome do livro é Coral dos Poemas. Só que também tem textos em prosa dela. E tem alguns poemas dispersos e alguns inéditos, tá? Que ocorre nessa organização. Os poemas, gente, olha só. ah, no caso, em prosa, texto em prosa, ela debate, só pelo nome, né? Artes poéticas. Artes poéticas, tá? É a metalinguagem. Ela fala sobre o processo de fazer arte, tá? Em artes poéticas. Então, esse é um detalhezinho, tá? Sobre estrutura também. Então, em coral e outros poemas, não é apenas poemas, tem também texto em prosa, que ela escreve pequenos textos em prosa, que são textos que ela discute o fazer artístico, a metalinguagem, ok? Então tá aí, gente, olha só. Isso eu só coloquei para organização, para sistematização mesmo, gente, tá? De saber o que tem no livro, né? Então, assim, ó, vai lá dos anos 40, que ela estreia, como eu falei, né? Que tava no poder, né? O fascismo de Salazar. Até ali, ó, gente, tá? Até a obra, se vocês observarem, ó, o Geografia de 67 é sob o tempo sombrio do regime fascista de Antônio Salazar, tá? Então, isso motivou uma literatura consciente, subjetiva, certo? Muito clara da Sofia, só que assim, ó, não é uma poesia panfletária. Não é uma poesia que tu perceba, né, em que ela vai apenas com uma projeção ideológica manifestar. Não, é de uma forte subjetividade a poesia da Sofia, com perplexidade, né? Ela fala muito sobre a questão, ela utiliza muito a questão da natureza, gente. Ela capta muito a natureza, e principalmente até pelo título, Coral e Outros Poemas, né? O mar, como se fosse um processo, né, da unidade do próprio ser, o mar, né? De encontrar nos recantos, portanto, pode ser olhando para a amplidão, né? Aquela imagem recorrente, quem está no litoral, tu olha para a amplidão, né? Para o mar, para a linha do horizonte, e tu não sabe onde termina o mar, onde começa a linha do horizonte, né? É a sensação de amplidão, né? E contrapondo com a pequenez humana e a própria ideia que a gente falou agora. Olha só isso aqui, gente. Por isso que eu coloquei também essas obras próximas, tá? Lisístrata e a obra da Sofia. A gente acabou de falar, né, sobre que está na frente da cidadela
da Acrópole, tomada ali da Acrópole em Atenas, né? Aqueles dois corais. Lembra que eu falei, ó, são vozes que se coletivizam. Então tem o primeiro velho, que é o Corifeu, a fala dele é a testemunha daqueles homens, né? A fala daquela mulher é a testemunha daquela mulher mais jovem, né, que tá ali com a vasilha com a água, né, para apagar o fogo dos velhos, querem tocar fogo na Acrópole, para as mulheres saírem e o tesouro ser retomado pelos atenienses, né? Mas são vozes que vão se coletivizando. Então, olha como ela coloca é sensível e subjetivo ao mesmo tempo, e polissêmico, tem vários sentidos. Quando ela coloca coral e outros poemas, o coral, além de projetar essa condição do mar, da amplitude, da liberdade do mar, das águas, da fluidez, como a sua própria arte poética, né? Que ela é cristalina como as águas, mas o coral se coletiviza de um plano social, né? Então, é o coro, faz coro com alguma coisa, né? E o coro que foi feito exatamente na luta antifascista para que aquele regime caísse, né? No seu país, né? Enfim, olha, tudo isso é subjetividade, né, gente? Então, não é uma poesia, como eu falei assim, ó, apenas panfletária da Sofia. Não, não é, gente, tá? Como tá aqui, a linguagem, ela é metafórica, ela é simples, então ela é cristalina no sentido de ser clara, como as águas, e profundamente lírica, né? Ela trabalha muito com a questão assim, ó, que ela tem uma forte, né, erudição. E até porque ela fazia parte de uma elite, ela teve uma formação, né, gente, muito, né, complexa e teve acesso, né, a um apuro na formação. Então ela tem assim, ó, um domínio sobre a antiguidade clássica, olha a relação com Lisístrata, né, do Renascimento, ela tem muita influência de Camões, de Petrarca, lembra o soneto, né, aquela estrutura de quatro estrofes, estrutura fixa, né, de dois quartetos e dois tercetos, né? Só que ela vai dessa estrutura fixa ao verso livre, porque ela é uma poeta moderna. E uma coisa que ela trabalha muito, gente, assim, ó, musicalidade, ritmo, impressiona o processo melódico, né? A fluidez como as águas, que tanto ela gosta de trabalhar, do mar, né? Com a condição da construção do seu texto. Uma coisa que ela trabalha muito, né? Até pela própria formação dela, as leituras, tem muita referência intertextual, gente. Há poetas, autores, autoras que ela homenageia, né? Ela homenageia poetas como Camões, Fernando Pessoa. E um detalhe, gente, lembrando que a Sofia tá saindo da lista. Então, daqui a pouquinho, pode voltar um Fernando Pessoa, que geralmente era um autor que frequentava muito a lista da URGS, né? Então, ou pode entrar um outro autor, uma outra autora, né? Provavelmente deve ser até uma mulher, né? Porque saindo uma poeta, né? Deve entrar agora brasileira. Não sei, né? Até porque nós temos a Angélica Freitas, que já é uma poetisa também, contemporânea. Aí daqui a pouquinho pode, por que não, daqui a pouquinho, um Drummond, que ela também homenageia, né? Cecília Meirelles já foi leitura obrigatória. Então, ela homenageia muitos autores. E o detalhe, olha só, a quantidade de autores brasileiros ali, ó. João Cabral de Melo Neto, né? Do terceiro modernismo, né, que é o pernambucano, né, que é o primo do Manel Bandeira, que ela também homenageia. A grande poeta carioca Cecília Meirelles, que esse ano a gente lembra, né, ela morreu lá em 64, então são 60 anos da morte da Cecília Meirelles, em 2024. Poetas do segundo modernismo, como Jorge Lima, Murilo Mendes. Então, ela faz inúmeras homenagens. Então, qual é o nome que a gente dá para isso, né? Diálogos com esses autores, né? Intertextualidade, que é uma marca também dentre essas obras, esses 14 livros de poemas que ela utiliza, e fora os livros em prosa aí também, né? Que ela fala sobre, em arte poética, ela fala sobre a questão da construção da poesia, a metapoesia. E os temas, né? Que eu falei para vocês ali, o mar, que eu falei que é uma questão central, como ela trabalha a questão dos elementos da natureza, a sonoridade que eu falei, a musicalidade, a questão da mitologia clássica, ela fala muito em alguns deuses da antiguidade clássica, gente. Ela fala, por exemplo, assim, ó, ela fala muito no romano, né? Vamos considerar
que seria, né? Vamos pegar a figura do Dionísio grego, o Baco romano. E quando se fala em Dionísio ou Baco, gente, né? O que se fala? Se associa ao deus do vinho, né? Só que é mais do que isso. É o processo, assim, ó, da liberdade do comportamento, né? O que há de terreno, o que há de mais elementar em termos daquilo que é a busca pelos prazeres, pela liberdade de sentir, de se expressar. E ela vivia um tempo que não havia liberdade. Então, quando ela fala do Dionísio, é mesmo, ou do Baco, é menos a questão dos rituais, né, da antiguidade clássica. Isso é uma coisa fundamental que ela faz, por isso que ela é uma poeta moderna contemporânea. Ela pega essas referências desses autores da antiguidade clássica, ela revisita e ela traz para a contemporaneidade para aquilo que é o elemento universal, que é o sentimento da condição humana. Ela não fala sobre um apontamento, um comportamento de um Deus. Ela fala sobre aquilo que é o mais elevado, que é a essência em Baco, em Dionísio, que é a liberdade, que representava esse Deus naquela antiguidade, e qualquer homem ou mulher busca isso hoje. Ter liberdade de sentir, a liberdade de se expressar, a liberdade, portanto, né, de ter um pensamento político. Agora, não confundam com essa coisa que a gente vive hoje, né? Essa liberdade que todas as pessoas dizem assim, ó, as piores maldades podem ser expressas sob o direito de se expressar. Uma coisa que aí não é isso que ela faz, tá? Ela procura uma essência humanitária. Então, uma coisa é liberdade de pensamento, outra coisa é liberdade de expressão. Tá? Mas então, ela não fica nessa linha tênue, ela coloca assim, ó, ter liberdade contrapondo a um tempo de censura, a um tempo sombrio, a um tempo em que há medo, a um tempo político, portanto, segregações, de perseguições. Ela fala muito sobre isso nas suas obras, gente, tá? Uma coisa que ela fez inúmeras visitas ao Brasil, então, por isso que ela fala de muitos autores e autoras brasileiros, né? Então, ela fala da língua portuguesa e com uma afetividade gigantesca com a língua portuguesa falada no Brasil e a língua portuguesa contrapondo aquela de matriz europeia. Isso é muito cara de questão de prova, né? A gente já vai ver isso, tem um poema que eu selecionei aqui, né? As relações intertextuais e a metapoesia. Então, os temas. Imagina, aqui, claro que é um esquema, né, que eu estou apresentando para vocês, né, tentando fichar a excelência poética do projeto literário da autora, né, portuguesa. Porque são, aqui nessa edição, né, da Companhia das Letras, são quase 400 páginas, né? E uma coisa que eu falei na aula passada, né, fazendo a apresentação do vestibular da URGS, né, e sobretudo expectativas e prospecções para a prova agora de 2025 em novembro, que a URGS ela pode cobrar o nome do poema e não dá os versos. E como é que tu vai resolver? Né? Pelo projeto literário da autora. Né? Então, é por isso que é importante ter uma ideia clara sobre qual é o campo da autora, o que que ela ocupou na sociedade, qual é a perspectiva que ela tem sobre tempo, né? A perspectiva que ela tem sobre arte, quais são as ideias, né? Os procedimentos estilísticos centrais. E aí tu começas, tem essa clareza, tu consegue te orientar e tu vai eliminar aquilo que contrapõe, né? Se aparecer, por exemplo, assim, ó, que pegar aqui a esmo, tá? Um poema, ó. Em A Palavra Faca, a autora estabelece um olhar conservador sobre os processos de sociedade, né, em Portugal a partir dos anos 40. Tá errado. Ela é libertária, como a gente discutiu aqui, com uma profunda reflexão e consciência social, denuncia os estados de arbitrariedade, de segregações políticas que visam tão somente, né, liquidar com os processos de liberdade democráticas. Esse é o caminho da Sofia de Mello Briner Anderson, né? Aí eu vou propor aqui no tempo que nós temos, tá? Alguns temas, né? A partir e alguns poemas aqui, a gente fecha a nossa aula. O tema mar, que é um tema muito forte, né? Quando ela fala do mar, gente, então assim, ó, uma coisa que ela não tem, tá? Como poeta moderna. Ela não tem uma linguagem, né? Sabe aquela linguagem romântica, aquele profundo sentimentalismo, uma linguagem melosa, repleta de adjetivizações? Não é, gente, tá? Como eu falei, ó, é uma poesia que ela é muito lírica, muito sensível, né?
por vezes muito musical, rítmica, sinestésica, misturando sensações, né? Mas ela não tende, portanto, aquela condição de arcaísmos da língua portuguesa, um padrão com culto, né? Que seja quase indecifrável ou inacessível a um leitor comum, não. Qualquer leitora lê e percebe o que ela está debatendo ali, né? E quando ela fala do mar, gente, seria uma busca pela identidade. É um eu que busca o promovimento do mundo, só que ela identifica isso no mar, né? Como tá ali, a identidade do ser, né? De uma forma atemporal. Ela busca isso, a amplidão das águas do mar, ela procura essa amplidão para a vida. E mar tem essa questão, como eu falei, da fluidez, mas as ondas, as vagas que se movimentam, mar é movimento, né? Tanto ela coloca, né? Coral e outros poemas. Então, é um movimento. Também tem a ver com o social, simbolicamente, como ela vê, a questão sempre da reflexão, da navegação, do entendimento, de amadurecimento, né? Que ela trabalha. Então, tem inúmeros poemas que eu coloco para vocês aqui, de algumas obras que são centrais. Agora, se vocês observarem aqui, ó. Deixa eu só colocar para vocês alguns poemas, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, ó, o mar. Alguns poemas. Vocês vão ver aqui, ó. Quando ela fala do mar, os poemas são curtos. E como eu falei assim, ó, não tem exageros, excessos de linguagem, ó. Se observar ali, ó, o coral, que tá à direita aí, né, do slide, ó. Ia e vinha. Olha o movimento, gente, tá? Ia e vinha. E a cada coisa perguntava que nome tinha. Percebe que é um poema que atinge um processo muito popular, né? Ali, ó, por exemplo, tá? Deixa eu só trazer um poema ali, ó. Ali, o Mar Sonoro. Tá? Só para que vocês terem uma ideia, o que está destacado, que eu coloquei, para entenderem tá, o esquema, o que está destacado em versos azuis aí, tá? É a questão da sonoridade. Se observar ali, ó, o mar sonoro, olha o ritmo que tem a poesia da Sofia. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós. Olha a quantidade que tem ali, ó, de vogais. Lembra quando tu reitera vogais, são as assonâncias, né? E tão fundo, intimamente a tua voz, segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há que eu suponho seres um milagre criado só para mim. Então ela trabalha, ela transita do mais fino e apuro domínio técnico na elaboração dos seus poemas, né? Até uma condição de uma sutil e que traz esse frescor dos versos livres e de uma linguagem, né, extremamente simples com as imagens que ela constrói, né? Olha o primeiro poema ali, ó. De todos os cantos do mundo, mar, de todos os cantos do mundo, amo com um amor mais forte, mais profundo, aquela praia extasiada e nua. Olha aquele verso destacado ali, ó. Onde me uni ao mar, ao vento e à lua. Então ela se integra e se entrega com uma extensão, seu corpo é a amplidão do mundo. Então, essa relação de procurar em elementos, isso é muito importante, gente, ó, tá? Como o mar, as ondas, o vento, a areia, a lua, ela fala muito sobre isso, gente, nuvens. Então, que são elementos da natureza que estão em constante mudança. Então, ela busca permanentemente a mudança, seja como a artista com a sua poesia, seja como cidadã no contexto social de transformações, buscando movimento, as ondas, né? E aí, só que é de uma forma muito sugestiva. Ela sugere transformações e mudanças através de elementos da natureza, que estão em constante mudança. Isso ela lembra quem? Cecília Meirelles, a poeta brasileira, a carioca, né? Que esse ano a gente lembra 60 anos, né, da sua morte, e que ela atualizou, ela modernizou aquela cultura sugestiva dos simbolistas do final do século XIX, início do século XX, lembra o mineiro Afonso de Guimarães, o catarinense Cruz de Souza. Eu não estou dizendo que a Sofia de Melo Brandeirantes ela é simbolista, tampouco a Cecília era, tá? Mas essa rica tradição, gente, tá? De buscar essas projeções, essas imagens de movimento através daquilo que é retirado da própria natureza.
né? E como se fala também das cores, o cromatismo, é uma marca da Sofia e que aproxima tantos autores, como eu falei aqui. A Florbela Espanca, que saiu da lista URGS, também tinha isso, né? Então, é assim que a Sofia de Mello Brainerantes ela vai trabalhando, tá? Vamos avançar aqui, ó, tá? E aí segue aqui, ó. Olha o ondas, olha o ritmo daquilo, ó. Onde ondas mais belos cavalos do que estas ondas que vós sois? Onde mais bela curva do pescoço? Onde mais longa crina sacudida? Ou impetuoso arfar no mar imenso? Onde tão ébrio amor em vasta praia? Ó, marca da autora, musicalidade, ritmo, tem que ter cuidado. Quando ela fala, como eu falei para vocês aqui, né, estabelece o diálogo com esse tema da mitologia, e ela vai desde lá o Homero, Horácio, fala que eu falei do Dionísio, né? Ela fala muito de duas personagens, o Orfeu e Eurídice, que eram amantes, né? Que acabaram tendo aquele mito do amor, né? Da perdição do amor. Às vezes ela olha numa praça, o eu lírico está numa praça, na contemporaneidade, nos dias atuais, e ela repagina a história de Orfeu e Eurídice através de dois jovens que estão se encontrando. Então, o que que ela faz? Ela ordena a questão assim, ó, daquilo que é o espírito clássico das tradições, né, mais remotas da antiguidade Grécia e de Roma, né, que aquele espírito, o universalismo, reflete a condição humana, a permanência dos mitos que são atualizados. E no momento que ela tem o domínio da antiguidade clássica, ela traz, portanto, essa ausência de excessos. Porque a base da cultura grega, da cultura clássica, que ela acaba tendo essa influência também, é a base da harmonia, do equilíbrio, o gosto pela forma, a simetria, a sobriedade, o comedimento. Não tem excessos de eu lírico, não tem, sabe, aquela condição de exasperação, poemas exasperados, com profundo sofrimento. Não tem isso em Sofia de Mello Brainerantes. Isso vem dessa transição que ela traz lá da sua erudição, das suas fartas leituras, né? E ela trabalha sempre assim, ó, como é atemporal, a condição humana é atemporal, os mitos são atemporais. O mito do amor, Orfeu e Eurídice, posso estar falando lá do próprio mito na antiguidade clássica, mas posso falar de um casal de namorados que está num banco de praça. Então ela fala muito sobre isso, gente, tá? E aí ela chega até a falar sobre a geografia da Grécia. E nisso dialoga com Lisístrata, que é a obra, né, da antiguidade clássica representada. Aqui, ó, que eu falei para vocês. Olha só o Orfeu e Eurídice que tá ali no canto, né, lá acima, na parte direita ali da coluna direita da página. Ó. Juntos passavam no cair da tarde, jovens luminosos, muito antigos. Ela tá falando de um casal de namorados. Tá falando só de um casal de namorados. Num livro de 1994. Só que ela está revisitando o amor, a perdição amorosa e o amor absoluto, o amor à entrega verdadeira do casal, né, da mitologia grega, o Orfeu e Eurídice. Só que ela vê, olha só que bela imagem, jovens luminosos, muito antigos. Tá caindo a tarde, aquele crepúsculo, a luminosidade, só que são muito antigos, só que o que que é presente? O amor. É atemporal, né? Então ela persegue muito esse mito do amor, tá? Da verdade do amor, só que também da perda do amor, que é Orfeu e Eurídice. Ela fala muito sobre isso, gente, tá? Olha o domínio técnico ali, ó, soneto de Eurídice. É um soneto, gente. Se vocês observarem, olha só, tem rima, né? Eurídice perdida aqui no cheiro e nas vozes do mar procura Orfeu, ausência que povoa terra e céu e cobre de silêncio o mundo inteiro. Então, ela vai tendo aquele esquema, né, de rima, ó, A, B, A, B, B, A, né? Então, ó, o A, B, B, A, ela vai estabelecendo um domínio técnico a partir daquela tradição, né? Que é a mais uns vão dizer, ah, mas ela, como ela é moderna, como ela pode ser moderna se ela trabalha com soneto, né, com esquema de rima, com métrica, né? Ela trabalha com decassílabos também, com verso livre. Porque assim, gente, olha, vamos pegar um poeta aqui no Brasil, o Vinícius de Moraes, ou um Carlos Drummond de Andrade. Eles iam assim, ó, da técnica ao verso livre.
Porque uma coisa ficou muito claro, né? Como avançou a cultura moderna no mundo ocidental, que o problema nunca foi a tradição. O problema foi alguns homens, alguns intelectuais, que manipularam a tradição para promover exclusões, né? Como foi o parnasianismo aqui no Brasil, que durou 40 anos, né? Então, ela trabalha com isso, gente. Então, ela vai da técnica ao verso livre. Ela vai da temática mais erudita da tradição clássica às questões sociais do seu tempo, né? E o social, se vocês observarem, olha o slide, eu coloquei alguns poemas. Olha como isso é importante, gente, na obra da Sofia de Mello Briner Hansen. Olha como ocupa a perspectiva crítica que ela tem com o seu tempo. Aí, claro, né? Ela foi, como falei, né? Ela foi deputada constituinte quando teve o processo da redemocratização de Portugal, escreveu uma nova constituição, se redemocratizou o país, né? Pós lá o término da ditadura salazarista. Então, ela tem uma poesia marxista, só que não é panfletária, ok? Ela promove o revisionismo histórico, critica não só os elementos, né, e a consciência em Portugal, mas também no Brasil, a guerra no Timor, a Revolução dos Cravos, né, que estabeleceu em abril o término da ditadura salazarista. E aí, claro, que ela fala muito sobre como o homem se situa em meio a tudo isso, né? A questão da ausência de liberdade. Por isso, quando ela fala do Dionísio, ela está falando liberdade. Ela atinge social quando ela fala da antiguidade clássica também. Né? Só que ela fala sobre como os homens têm medo através de uma questão do individualismo, né? Tem medo pelo coletivo, por esse coral, portanto, né? Que acaba imortalizando algumas coisas. Olha o data que ela faz ali, né? Ó, tempo de solidão e de incerteza, tempo de medo e tempo de traição, tempo de injustiça e de vileza, tempo de negação, tempo de covardia e tempo de ira, tempo de mascarada e de mentira, tempo que mata quem o denuncia, tempo de escravidão. Tempo dos coniventes sem cadastro, tempo do silêncio e de mordaça, tempo onde o sangue não tem rastro, tempo de ameaça. Contrapondo aí um sentimento de euforia. 25 de abril é o dia da Revolução dos Cravos, quando termina o regime salazarista. Ela diz, ó, o eu lírico, né? Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite, a noite, o desespero, o medo, e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. Então, habitamos o permanente, aquilo que não morre, né? Aquilo que situa e atravessa as épocas todas, né? Aí que ela faz poema a Che Guevara, a grandes líderes, né? O engajamento. E aí, quando ela fala do Brasil, ela mescla, né? Um sentimento de profunda afetividade, né? A pessoas que ela tem muito prazer em ter convivido, e ela começa a lembrar muitas suas referências, que a gente já falei aqui, o João Cabral de Melo Neto, Manel Bandeira, Murilo Mendes, Jorge Lima, né? Dom Helder Câmara, Cecília Meirelles. Então, ela não faz assim, ó, mas nem pensa duas vezes em promover homenagens, tá? Ela promove homenagem de uma forma muito afetiva. Então, ela não nega o gosto que ela tem em ter visitado o Brasil e ter gostado. E, claro, o olhar crítico, porque quando ela vem ao Brasil em 66, a gente está ali, gente, olha, entrando num período que vai ser sombrio, né, da ditadura militar aqui no Brasil. Lembra que em 68 veio o AI-5, né? Então, aqui, ó, dá uma olhadinha, por exemplo, no poema de Helena Lanari, que era uma amiga, que era uma colecionadora de obras de arte, né? E isso tem cara da URGS cobrar. Isso tem cara, por exemplo, o Enem cobrar. A questão, lembra, de variação linguística, que o Enem adora cobrar, que é a cara da URGS também, né? Olha só, gosto de ouvir o português do Brasil. Ela fala sobre diversidade linguística aqui, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutas, frutos nítidos como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, porque tu sabe que o português de Portugal, ó, português, português, português de Portugal, né? Então quase há uma supressão de sílabas, né? Então aqui tudo é pronunciado no português falado no Brasil, é por óbvio, ó. Sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari, amiga, né, dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. É profundamente moderno esse poema, né? E a questão da valorização da língua falada, da língua coloquial, né? E, sobretudo, sobre a diversidade linguística,
né? A partir da mesma referência que é a língua portuguesa, né? Línguas, né? Em países diferentes que têm, obviamente, os seus idiomas oficiais, né? Esse poema Brasil de 77 é um poema assim, ó, longo, que ela faz inúmeras homenagens, só que ela termina de uma forma, é assim, é agridoce o poema, tá? Olha só, ela homenageia o Manuel Bandeira, tá? E ela diz assim, ó: Brasil dos bandeirantes e das gentes emigradas, em tuas terras distantes as palavras portuguesas ficaram mais silabadas. Como se elas houvesse desejo de ser cantadas, Brasil espaço e longura e nossa recordação, mas ao Brasil que tortura, só podemos dizer não. Ela diz sim ao Brasil de Manuel Bandeira, ao Brasil de Jorge Lima, ao Brasil de Murilo Mendes, ao Brasil açoriano da Cecília, tão secreta, né? Do Drummond. Ela diz sim ao Brasil de João Cabral de Melo Neto. Ela diz sim a estes autores e essas, como ela diz, né? Do João Cabral, Brasil da arquitetura, com nitidez de coqueiro, gente que fez a ternura nova forma de cultura, mas ela nega o Brasil que tortura, aí só podemos dizer não. O Brasil de Dom Helder Câmara, um dos grandes líderes, por exemplo, né, da Igreja Católica, que resistiu, né, parcela dela à ditadura militar no país, né, que nos mostra, nos ensina a raiz ser cristão. Brasil, imensa aventura em nossa imaginação. A esse Brasil ela diz sim, mas ao Brasil que tortura, só podemos dizer não. Então, mesmo quando ela fala do Brasil, quando ela fala da antiguidade clássica, ela tem o social presente, gente. Isso é muito forte. A questão da metapoesia, intertextualidade, né? Por vezes ela, quando ela homenageia um Luiz Vaz de Camões, ou ela homenageia um Fernando Pessoa, o ortônimo, aquele que escreve ele mesmo, ou as suas criações, a que ele cria, o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis, ela se aproxima não só do estilo, mas ela reproduz a linguagem desses caras, né? Então, como se estivesse dialogando mesmo com eles, né? Então, isso aqui é uma questão pronta, gente. Daqui a pouquinho a URSS vai lá e faz uma afirmação que um dos pontos que ela me motivou muito são inúmeras referências a outros autores, não só portugueses, mas sobretudo brasileiros, que atravessa a sua obra, né? Aí tem aqui, né, a relação que ela faz, este poema aqui, ó, que é belíssimo, tá? Já quase encerrando a nossa aula, o poema, que é um poema que ela tem um confessional, um social, mas uma questão você pode ver assim, ó, que não tem nada de panfleto político ali, ó. Que ela discute uma condição lírica muito subjetiva, mas profundamente confessional. Olha o que ela diz, ó. A minha vida é o mar. Olha como é muito moderno, não tem sinais gráficos de pontuação. Lembra uma coisa, vem lá do futurismo do Marinetti, que o Mar de Andrade, Oswald de Andrade, qualquer poeta moderno trabalha, né? Olha o que ela coloca ali, ó. A minha vida é o mar, o abril, a rua. O abril é a Revolução dos Cravos, tá? A rua, o que projeta a questão dos movimentos. O meu interior é uma atenção voltada para fora. Então, toda a carga de produção subjetiva dela é olhar atento, como era o João Cabral, né? Ver é o principal verbo a partir de uma poesia que ela é muito subjetiva, mas ela está sempre olhando para fora. O meu viver escuta. Então, uma poesia que todas as sensações elas são voltadas para onde? Para o universo, para a sociedade, para o outro. A frase que de coisa em coisa silabada grava no espaço e no tempo a sua escrita. Não trago Deus em mim, mas no mundo procuro, sabendo que o real mostrará. Não tenho explicações, olho e confronto, e por método é nu meu pensamento. Olha só, essa nudez, como é cristalina a poesia, é muito clara a poesia da Sofia. A terra, o sol, o vento, o mar. Isso aqui é muito Cecília Meirelles, lembra? Todos os elementos que trazem movimento da natureza. São a minha biografia e são o meu rosto. Por isso não me peçam cartão de identidade, pois nenhum outro senão o mundo tenho. Não me peçam opiniões em entrevistas. Não me perguntem datas nem moradas. De tudo quando vejo, me acrescento. E a hora da minha morte aflora lentamente, cada dia preparada. A sensível capacidade de fazer versos dessa poeta. Aí tem ali Soneta Maneira de Camões, homenagem a Ricardo Reis. Então ela presta homenagens e ela se aproxima do estilo e da linguagem desses autores. A referência
completamente intertextual dos diálogos. Ela homenageia ali, ó, o João Cabral com a palavra faca, mais uma homenagem ao João Cabral de Melo Neto, que é uma referência que também se aproximava dessa objetividade, deste fazer poesia olhando para fora, né? E isso ela se identifica muito, né? Ahn, É o que fica, gente, tá? Então, aqui, para fechar nossa aula, claro, né? É importante, se tiver o acesso, né? Dar uma olhadinha, né? Para conhecer um pouquinho a obra, o estilo, a linguagem, né? E fica pelo esquema, se tiver o livro, dá uma lida nesses poemas que estão aí, né? Enfim, sugestionados. João, alguma dúvida que tenha ficado aí? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Tá tranquilo? Tá, querido. Eu agradeço aí o teu comentário, tá? Que bom que hoje tu conseguiu assistir, tá? Fico feliz. Espero que tenha assistido a outra, né, também, que tu não pôde assistir. Agora eu vou salvar a aula, eu já vou, provavelmente amanhã que eu vou conseguir, eu faço, né, que leva um tempinho para subir a aula e tudo mais, né, lá pro canal, o Notícias Chapeleiro. E quem vai assistir remotamente, né, a mesma coisa, tá? Não deixa acumular as aulas. Ficha, dúvidas, envia o quanto antes lá pelo WhatsApp, a gente vai conversando, a gente vai dialogando, tá? Que bom que tu assistiu também a outra, João, tá? No mais, então, eu me despeço. João, qualquer dúvida, manda pelo WhatsApp, tá? Não tem hora, pode mandar ali, final de semana, qualquer hora, tá? Essa é a parceria que a gente precisa ter. Na sequência eu respondo, tá? Não tem problema algum. No mais aí, ó, um beijo no coração, João, um beijo no coração de quem for assistir depois, remotamente. E a gente se vê na semana que vem. Tem o cronograma, não lembro de cabeça, tá? Mas se já tem o cronograma, são mais duas obras que a gente vai ver, tá? Beijo, até mais. Nos vemos na semana que vem, tá? Na quarta-feira. Tchau, gente. Valeu. Tchau, João.